Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o propósito desse canal é o de sempre trazer comparações filosóficas, teológicas entre o pensamento, a sabedoria oriental, do Vaishnavismo, dos Vedas, especialmente da linha Gaudiya Vaishnava de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nordeste da Índia, e o pensamento acadêmico, o pensamento ocidental, a filosofia, a teologia ocidental. Ok? Então, a videoaula de hoje pode ser intitulada da seguinte maneira: as características de uma pessoa santa. Então, é um tema bem interessante. Aliás, uma das provas mais empíricas do absoluto e da existência de Deus, ou pelo menos até onde se pode chegar de maneira empírica, é a existência das pessoas santas, dos místicos, pessoas tais como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, o próprio Jesus Cristo, Francisco de Assis, entre outros, na nossa tradição ocidental. Então, quais são as características, quais são as exigências? O que qualifica uma pessoa santa, o caráter de uma pessoa santa dentro da nossa tradição ocidental? E quais seriam as características de uma pessoa santa, de um sadhu, na tradição oriental, na tradição do Bhagavad Gita, na tradição do Srimad Bhagavatam? Okay? Então a gente vai trazer essa comparação para vocês, para a gente ver como o Ocidente enxerga uma pessoa santa e como o Oriente, como os Vedas, como o Bhagavad Dharma enxerga a mesma pessoa santa, suas qualificações, seu currículo vitae. Ok, vamos lá? Será que existem pessoas santas ainda nos dias de hoje? Então essa é uma dúvida que paira para muitos diante da situação moral, da situação de caráter das pessoas, né? Quando você vê o mundo social e politicamente, você vê que parece que, na verdade, só existem pessoas degradadas, corrompidas. Então, aonde estão as pessoas santas? Será que existiu pessoa santa algum dia? Sim, estamos curiosos para saber sobre isso. Então, começando por uma definição bem básica, bem diria larga, mas para sustentar uma sustentação bem genérica. Então o dicionário de língua portuguesa Ruais vai falar o quê? Quais são os verbetes que ele vai fornecer para a pessoa santa? Então ele vai dizer que pertence à religião ou aos ritos sagrados, ou seja, está cheio de pessoa santa, então por aí, relativo à divindade que serve a uso sagrado. Mas a segunda definição é a que interessa para a gente, essencialmente puro, perfeito. Então essa é a imagem ou estereótipo que muitas pessoas fazem do que é um santo, ou seja, a pessoa ideal, a pessoa pura, a pessoa imaculada, a pessoa sem falhas, sem erros, essencialmente pura e perfeita. Aí a sétima definição que o Royce dá é que ou aquele que vive conforme a lei de Deus e a moral religiosa. Aí essa questão fica relativa, né? Porque existem várias religiões e o que elas poderiam falar sobre o caráter da pessoa santa. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que no Ocidente se faz
uma visão, uma menção sobre a pessoa santa como pessoa pura e perfeita, ou seja, pessoa santa no Ocidente é sinônimo de pessoa pura e perfeita. Disse de uma pessoa de conduta exemplar, de conduta irrepreensível. Então esse número 2 e esse último aqui são as duas definições que mais cabem para aquilo que a gente está querendo expressar nessa videoaula como característica de uma pessoa santa no imaginário ocidental. Então, de acordo com o imaginário popular religioso no Ocidente, que mistura tanto um Deus Pai como um Deus Juiz e eventualmente um Deus punidor, vinculado ao Antigo Testamento da Bíblia, e a noção de pecado original, ou seja, todos nós somos pecadores devido à herança que nos foi herdada por Adão e Eva. Então, todos nós somos pecadores e carregamos essa marca em nossos ombros devido ao pecado original, ainda na Gênese da Bíblia. Então, uma definição mais estrito senso, uma citação da Bíblia: pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Essa é a grande questão, né? Então, se vai contra os padrões de Deus, a necessidade de definir quais são os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas. As leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. Então, o pecado é ferir as leis de Deus. Então, no Ocidente, a pessoa santa leva essa marca, né? Uma pessoa que é impecável, é pura, é perfeita moralmente. Então, essa é a visão. Em muitos momentos, ou melhor, para muitos, essa visão é fundamentada na Bíblia, na tradição cristã no Ocidente. Mas o que eu queria colocar agora é essa comparação. Ou melhor, a nossa seguinte comparação. E de acordo com Krishna, de acordo com a visão da Bhagavad Gita, a divindade suprema de acordo com os Vedas, quais seriam as características de uma pessoa santa? Então nós temos na tradição ocidental a sombra, né, de um Deus punidor, de um Deus severo, de um Deus bastante rígido. E ali, a partir dessa visão, é definido quem é uma pessoa santa e quem é um pecador, ou seja, quem é o filho bom e quem seria o filho ruim, se é que podemos dizer assim. Espero que não caiamos no maniqueísmo. Mas, de acordo com Krishna, quem seria uma pessoa santa? Quem seria o queridinho para Krishna que satisfaz as suas características de pessoa santa? Então esse é o objetivo desse trabalho, investigarmos as características de uma pessoa santa de acordo com o próprio Krishna, de acordo com o Bhagavad Gita, de acordo com o Srimad Bhagavatam. Então, uma das melhores definições, uma das mais acabadas e prontas na Bhagavad Gita é o verso 30 do capítulo 9, verso Suduracharu. Então, esse capítulo ele é muito especial porque ele está dentro da macrodivisão que fala sobre Bhakti. Lembrem-se que a primeira macrodivisão vai dos capítulos 1 ao 6 e fala sobre Karma. Dos capítulos 13 até o capítulo 17 fala sobre Jnana, conhecimento. Lembrando que o capítulo 18 é um resumo conclusivo da Bhagavad Gita. Porém, dos capítulos 7 até o capítulo 12 nós temos a essência da Bhagavad Gita, né, protegida dentro das paredes
de karma e de jnana. Na verdade, karma e jnana servem bhakti, que é a meta última de todas as yogas. Mas assim como nós temos um castelo, uma fortaleza, e essa fortaleza ela é muito bem guardada por grossas paredes, altas, fossos e poderosos soldados, na verdade, na Bhagavad Gita, o que está sendo guardado, esse tesouro de Bhakti, ele é muito bem guardado também por poderosas paredes, valentes soldados, que seriam os capítulos 1 ao 6 e os capítulos 13 ao 17, Jnana e Karma. Então, assim como uma poderosa fortaleza, um poderoso castelo guarda seguramente o rei e os seus súditos, então Bhagavad Gita guarda no seu centro, no seu núcleo, muito bem fortalecido no centro, a descrição de Bhakti, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 12. Então esse é um capítulo muito especial que vem falar propriamente sobre Bhakti. E nesses versos 30 ao 34, Krishna está falando de maneira muito íntima. Krishna está revelando sua mente, Krishna está dando a sua opinião, o que ele pensa. Então aqui ele está falando sobre as características da pessoa santa, de acordo com a opinião dele. Então ele diz: Apichetsu duracharo bhajantema ananyabhak sadureva samantavya samyagvyavasito risaha. Então a tradução para esse verso, de acordo com Srila Prabhupada, de acordo com Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, Bhakti, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Então aqui, pelo caminho, nós encontramos um cético. E olha só o que esse cético falou sobre esse verso. Esse verso, sei não, parece meio exagerado. Aqui o nosso amigo cético, que nós vamos encontrar por mais algumas vezes nessa videoaula. Então ele acha que isso de uma pessoa que, mesmo cometendo das ações mais abomináveis, mas se ele está rendido, se ele está determinado em ser um devoto de Krishna e nunca abandona o processo, então ele é considerado santo. Não, ele está pensando, não, isso é demais, isso é muito exagerado. Então vamos investigar primeiramente qual é a definição da palavra Sudurachara. Lembrando que é uma palavra composta. Então, na própria Bhagavad Gita, verso 11 do capítulo 5, Srila Prabhupada explicando: em geral, por Sudurachara, compreende-se as atividades nefastas. Porque achara são as atividades do sadhana, são as atividades benéficas, são as atividades que se devem ser feitas. Achara, ou seja, as atividades de alguém que é bem comportado. Sudurachara são atividades opostas, atividades abomináveis ou nefastas, que provocam uma má impressão na consciência, ou seja, provocam sanskaras que não vão ajudar-nos à liberação e na consciência de Krishna, né? Sanskaras densos, materiais, né? Atividades materialistas grosseiras, elas provocam essas impressões, esses sanskaras, e elas impregnam a nossa mente, as nossas lembranças, e influenciam nossos desejos, nossos pensamentos também. Aquilo que é muito mal conduzido, ou muito mal comportado, ou mal. Então isso está de acordo com o dicionário sânscrito,
Então diferencia-se da palavra sadachara, que quer dizer bem comportado, ou atividades purificadas. Atividades do sadhana diários são atividades de sadachara. Então vamos primeiramente ver que Bhaktivinoda Thakura, um grande magistrado, o grande devoto de Krishna, seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, vai dizer no século XIX sobre o Sudurachara. Todos devem aceitar que o devoto de Krishna está no caminho correto. O devoto de Krishna, esse aqui que é sinônimo do devoto de Deus, está no caminho correto, trilhado pelos santos. Muito embora esse devoto pareça ser Sudurachara, uma pessoa esquiva, mal comportada, é preciso tentar compreender o verdadeiro significado da palavra Sudurachara. A alma condicionada tem que executar duas funções. Ou seja, é a questão do Swadharma, né? Existe o Swadharma, o nosso dever primordial de manter o corpo, que são nossos deveres sociais, familiares, etc. Mas existe o Swadharma, ou o dever primordial da alma, que é Bhakti, ou consciência de Krishna. Cultivar a nossa relação com Deus. A alma condicionada tem que executar duas funções, ou seja, manter o corpo, trabalhar, se limpar, se relacionar, cuidar, proteger, e também trilhar a autorrealização. Posição social, desenvolvimento mental, limpeza, austeridade, nutrição e luta pela existência são todos para a manutenção do corpo. Quanto à autorrealização, seu dever deve ser ocupar-se como devoto do Senhor. Essas duas funções diferentes são paralelas porque a alma condicionada não pode deixar de manter seu corpo. Entretanto, à medida que as atividades em serviço devocional aumentam, a partir do momento que o nosso apego, nossa fé, o nosso avanço espiritual cresce, as atividades que servem para a manutenção do corpo vão diminuindo. Então isso é natural. Assim como você enche o copo com água, o ar sai, o ar é expelido naturalmente. Da mesma forma, quando você se fixa, você pratica serviço devocional com intensidade, naturalmente os desejos materiais e o apego ao corpo vai diminuindo. Enquanto o serviço devocional não atingir a proporção correta, existirá a oportunidade de uma exibição ocasional de atividades mundanas. Ou seja, de vez em quando você vai derrapar na curva e cair do cavalo. Mas deve-se notar que essas atividades mundanas, repentinas, não podem continuar por muito tempo, ou seja, por 50, 100 mil vidas. Porque, pela graça do Senhor, essas imperfeições acabarão muito em breve. Portanto, o serviço devocional é o único caminho correto, porque ele consegue não só cortar a árvore, mas ele queima a raiz, as sementes das atividades pecaminosas. Se alguém está no caminho correto, nem mesmo um episódio ocasional de atividades mundanas impedirá o seu avanço
em autorrealização. Então, o conceito de Sudurachara é de extrema impenetrabilidade para o não devoto. Portanto, vamos repetir na íntegra a conversa entre Krishna e Arjuna, exposta por Vishwanatha Chakravarti Thakur em seus comentários ao Bhagavad Gita, em seu Sartavarshini Tika, o grande comentário magistral de Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre a Bhagavad Gita. Então, Vishwanatha Chakravarti Thakur foi um grande místico no século XVIII, e ele, como um associado íntimo de Krishna, ele tinha insights do mundo espiritual. Então ele transcreve esses insights sob a forma de uma conversa entre Krishna e Arjuna. Então vamos ver como é que decorre essa conversa entre Krishna e Arjuna, psicografada, se é que eu poderia dizer assim, por Vishwanatha Chakravarti Thakur em seu Bhagavad Gita. Então aqui Krishna falando: meu apego aos meus devotos é o meu próprio eu, minha própria natureza. Então Krishna é muito apegado, muito amoroso com seus devotos. Esse apego não diminui, mesmo se o devoto comete erros, pois eu o faço subir até o padrão mais elevado, que vai ser a conclusão de Krishna nos próximos versos desse capítulo 9, né, os versos 31 e verso 32. Se alguém de má conduta, inclinado à violência, roubo ou adultério, Sudurachara, pode colocar nessa lista aqui intoxicação, assassinato, adora a mim e não adora ninguém além de mim, ou seja, devoção exclusiva apenas a Krishna, e não segue nenhum outro processo como karma ou jnana, e não tem outro interesse além do meu, Ananya Bhakti, ele é meu devoto, sadhu. Aí então Arjuna intervém, que é a participação de Arjuna. Mas, considerando sua má conduta, como ele é um devoto? Então aqui Arjuna inquirindo de Krishna. E Krishna responde: ele deve ser respeitado, Mantavya, como um devoto por causa de suas qualidades devocionais. Qualidade devocional significa apego a Krishna. Isso é uma ordem. Não cumprir tal ordem é uma ofensa. Minha ordem é a autoridade última, lei feita por Deus. Então, ele deve... Agora Arjuna volta a perguntar. Então, ele deve ser considerado devoto na dimensão em que ele lhe adora, e um não devoto na dimensão em que ele comete adultério, comete pecados? Então Krishna vai responder: não, ele deve ser considerado um devoto em todas as suas dimensões. Você não deve ver nenhuma de suas más qualidades. Ele é completamente determinado, Samyakya Vyavashita. Ele toma uma decisão esplêndida. Eu irei para o inferno por minhas atividades pecaminosas, que são tão difíceis de serem abandonadas, mas não deixarei de praticar dedicada adoração a Krishna, associação com os devotos. Como, agora novamente Arjuna volta, como você pode, Krishna, aceitar a adoração de uma pessoa tão pecaminosa?
Como você pode comer ou beber algo oferecido por um coração contaminado pela luxúria e pela ira? Krishna responde: ele muito rapidamente se torna honrado e virtuoso. Aqui o tempo presente é usado e não o futuro, para expressar o fato de que, tendo cometido pecado, ao lembrar-se de mim, ele se torna arrependido. Esse é um ponto muito importante, o arrependimento. O devoto não sente prazer por seus deslizes. Ele sente muito arrependimento, ele vive um dilema, ele vive um grande apuro dentro do seu coração. Ele não está feliz, ele não está em paz. Então ele se torna arrependido e muito rapidamente retoma a retidão. Como sou desafortunado! Não há ninguém mais baixo do que eu, levando má fama para os devotos. Repetidas vezes, Shashwat, ele se sente completamente repugnante. O uso do tempo presente pode indicar que, no futuro, ele irá desenvolver completa retidão, mas mesmo agora, seja o caso da manga madura e da manga verde, mesmo a manga verde, ela já é uma manga. Tal retidão já existe de forma sutil. Após ter tomado o medicamento, embora os efeitos destrutivos da febre ou do envenenamento possam continuar por algum tempo, existe um verso semelhante no 6º canto do Srimad Bhagavatam, não se leva isso a sério. Na verdade, o verso explica que mesmo que a pessoa não tenha consciência do que seja o remédio, mas mesmo assim o remédio vai fazer efeito. Da mesma forma, com a entrada de Bhakti em sua mente, as atividades pecaminosas não são levadas a sério, e os vestígios de luxúria e ira devem ser considerados insignificantes, ou seja, a questão do ventilador que foi desligado e ainda continua a girar. A ira devem ser considerados insignificantes como a mordida de uma cobra desdentada, cobra banguela. Então ele obtém completa cessação da luxúria e da ira, obtém paz, Shanti, de forma definitiva, Shashwat. Em Nigachati, Ni exerce o papel de Nitaram, completamente, continuamente. Isto significa que, mesmo durante o estágio em que se tem tendência a cometer atividades pecaminosas, que são os estágios iniciais de Bhakti, Sadhana, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, durante o estágio em que se tem tendência a cometer atividades pecaminosas, ele tem um coração puro. Por quê? Porque apesar dessa selva, desse monte de animais selvagens, esses animais selvagens vão se decantar e o que vai sobrar é a flor de lótus de Bhakti, que já está dentro do coração, que já desabrochou. Por isso ele tem um coração puro. Se ele, por fim, toma o caminho da retidão, não há o que se argumentar. Todavia, se um devoto é pecaminoso até o momento de sua morte, qual é a sua posição? Ou seja, a vida inteira ele pisou na bola. Ele tentou cantar Hare Krishna, ficou junto com os devotos, mas ainda assim ele escorregava no quiabo. Qual é a posição dele? O Senhor, por afeição a seus devotos, fala então mais alto e com um pouco de ira: ó filho de Kunti, meu devoto não é destruído. No momento da morte, ele não cai. Haribo! Mas debatedores de línguas afiadas e ofensivas não respeitarão isso. Eles sempre vão falar mal mesmo. Krishna então encoraja o apreensivo e lamurioso Arjuna: ó Kaunteya,
adentrando a assembleia de tais argumentadores com um som tumultuoso de tambores, elevando seus braços ao ar, Haribo! Você deve declarar isso determinadamente. O quê? Aí Arjuna falando. Declare que meu devoto, o devoto do Senhor Supremo, embora cometendo pecados, não perece, mas ao contrário alcança o sucesso. Não esperem o mesmo para os Gyanis, Karmis e Yogis. Com os argumentos derrotados, com o orgulho silenciado, eles terão invariavelmente de respeitá-lo como Guru. Esta é a explicação do grande Acharya Sridhar Swami, o primeiro cumprimentador do Srimad Bhagavatam e grande Acharya, de acordo com o próprio Chaitanya Mahaprabhu. A pessoa fora do sistema de Varnashram Dharma, ou seja, o Párya, o Melecha, o Swapacha, comedor de cachorro. As qualidades da natureza de um Antyadya fora de casta são Ashaujan, falta de higiene, de limpeza, especialmente mental, Mithya, desonestidade, impostor, enganador, né? Chaurya, ladrão, Nastikata, ateísmo, Vrita, Kalaha, desavença fútil, por qualquer coisinha ele briga, Kama, luxúria, Krodha, ira e Indriya Trishna, anseio por satisfazer os sentidos. Então isso está no livro do Bhaktivinoda Thakur, do Jnana Dharma, página 137. Mas por que eu estou falando isso? Então, será que alguém com essas qualidades, que é só um ou outro que a gente encontra por aí com essas qualidades, né, pode desenvolver o serviço devocional puro? O que vocês acham? E quando e como ele começaria? Então aqui nosso amigo cético, né, novamente Rusbeceno, essa cara brava, ele está achando tudo isso um exagero. Ele não acredita em nada disso. Então quando começaria a Bhakti? Vikardetam vraja vadubir idancha vishnu shadam vito asnushayat atavarnayat bhaktim param bhagavati patilabhya kamam rinrogam mashu apahinuti achirenadira. Então será que só quando eu me torno uma pessoa santa, pura, perfeita, moralmente impecável, é que eu tenho acesso ao serviço devocional Bhakti? Então esse verso explica: qualquer um que descrever ou ouvir fielmente as aventuras divertidas do Senhor Krishna com as jovens gopis de Vrindavana, alcançará serviço devocional puro ao Senhor. Desse modo, ele logo se tornará sóbrio e vencerá a luxúria, que é a doença do coração. Então esse verso é do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 33, verso número 39. Então, que o capítulo 33 é aquela sessão da dança da raça, quando Krishna encontra as gopis nas florestas de Vraja. Aqui, pelo composto verbal Pratilabhya, tendo obtido, aqui Bhaktivinoda Thakur falando, fica claro que Bhakti primeiro se manifesta quando ainda se tem desejos luxuriosos no coração. Após sua própria manifestação, os desejos luxuriosos são extirpados. Então o nosso esforço não deve ser para simplesmente evitar a todo custo a atração pelos desejos materiais, mas sim devemos investir todos os nossos esforços, toda a nossa concentração, toda a nossa vontade, todo o nosso esforço e tempo para buscar ouvir sobre Krishna Katha, ouvir sobre o nome, os passatempos, as qualidades
e sobre a forma do Senhor Krishna e de seus associados. Esta é a lógica do início de Bhakti, supremamente independente, Parama Swatantra. Então, isso está no livro Madhurya Kadambini, Primeira Chuva de Néctar, de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Aqui novamente o Srimad Bhagavatam. Jata Shrado Matkatasu Nirvina Sarvakamasu Vedadu Katmakam Kamam Pratyagapiyanishvara Tato Bhajetamam Preta Shradalur Dridanishaya Dushamanas Chatam Dukodarkams Chagarhayam. Sadhaka que tenha desenvolvido fé nas narrações sobre mim, Krishna, e que esteja desgostoso de toda espécie de atividade fruitiva, que não está se esforçando, né? Que não tem mais esperança de ser feliz com os objetos materiais. Ele tem desejos materiais, mas ele sabe que isso é furada, perca de tempo. Poderá mesmo assim não conseguir abandonar essa pessoa, abandonar o gozo material e o desejo de ter semelhante gozo, sabendo que tais prazeres falsos são, na realidade, fontes de misérias. Ele tem consciência de tudo isso. Ele deve condenar-se a si mesmo enquanto tenta desfrutá-los. Lembre-se novamente a questão do arrependimento. Então, no momento oportuno, ele conseguirá adorar-me com amor, fé e determinação fixa. Então, Krishna falando isso para Uddhava, no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, versos 27 e 28. Então, adore-te, mineira. Ficou impressionada com essa citação de Krishna. Tem mais. Praktena Bhakti Yogena Bachatuma Sakrin Mune Kamaridayana Shanti Sarve Mayuridistite Vidyate Hridaya Grantis Chidyante Sarva Sanshaya Kishan Vichasya Mai Dristekilatmani. Quando o sadhaka, o devoto que está praticando, que está no treinamento do serviço devocional, me adora constantemente pelo método de Bhakti Yoga descrito por mim, eu venho e sento em seu coração. Tão logo eu me estabeleço ali, são destruídos todos os desejos materiais, sanskaras, nos quais se baseiam esses desejos. Quando um sadhaka diretamente me vê como Paramatma situado nos corações de todas as entidades vivas, o nó Hridaya Granthi do falso ego é rompido. Todas as dúvidas se dissipam e seus desejos de realizar atividades fruitivas são erradicados por completo. Novamente, o Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, versos 29 a 30. Me lembrei do querido Bilva Mangala Thakur, que conseguiu ter associação direta com Krishna no final da vida, mesmo tendo uma vida pecaminosa. E tem mais ainda, viu? É aqui a gente está falando, pegando duro, pegando pesado com o cético. Adhyamanopi madbhakto vishayai ajitendya praya pragalbhaya bhaktya vishayai nabibhuyate. Meu querido Uddhava, sem ter dominado por completo os sentidos, meu devoto talvez seja molestado por desejos materiais. Mas, em virtude de sua devoção inabalável por mim, ele não será derrotado pelo gozo dos sentidos.
Então aqui também Krishna falando da Uddhava, canto 11, capítulo 14, verso número 18. Então o que você está esperando para começar a praticar Bhakti, cético? Ele não gostou, não. Acho que vai continuar ainda sendo cético. Ok, então vamos para as considerações finais dessa videoaula. Nossa intenção com esta pesquisa não foi a de fazer uma apologia a um padrão moral duvidoso ou que fere os princípios previamente estabelecidos por Prabhupada. Mesmo porque a Bhagavad Gita, Krishna é muito enfático em falar sobre o controle dos sentidos. Mas antes, o demonstrar e enaltecer a potência e prática do processo de Bhakti, como Bhakti é poderosa, como sendo a única e exclusiva atividade da alma, eterna e transcendental, destituída de outras atividades temporárias relacionadas às dualidades de bem ou mal mundanos, como é apontado assim pelos 4 Kumaras. Então, os 4 Kumaras, esses 4 garotinhos, filhos do Sr. Brahma, falam. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 22, verso 32. Não há obstáculo mais forte ao nosso interesse próprio do que pensar haver outros assuntos mais proveitosos do que nossa autorrealização. Então nós temos desejos materiais, temos necessidades, mas Bhakti sempre tem que vir primeiro. Bhakti Yoga é a coisa que a gente tem que se atirar em cima, tem que se jogar, tem que buscar com todo o esforço. E isso vai atrair a misericórdia de Krishna nos seus devotos. Caminhamos por um longo tempo achando que as virtudes nos levariam a Deus, sendo que em verdade é o apego exclusivo e restrito a Krishna, Deus, o filho de mãe Yashoda e Nanda Maharaj, que restituem em nosso cerne as nossas virtudes eternas, restituem a nossa consciência, né? As boas qualidades da alma. Jai Shri Radha Krishna Shri Radha Govinda Ji Ki Jai, Shri Prabhupada Pada Ki Jai. Então muito obrigado a todos pela atenção. Aqueles que gostaram dessa videoaula, por favor, deem um joinha, deem um curtir no vídeo, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo mais desse tipo de material de comparação entre o pensamento ocidental e oriental. Muito obrigado, Hare Krishna, tenham uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Hare Krishna e tchau!